Bom, vamos lá. O Código Penal Militar do Brasil. Pensa nele como um universo jurídico à parte, sabe? Ele tem regras e uma lógica que são só dele. Tudo pensado para uma instituição que, em tese, não pode se dar ao luxo de falhar, as Forças Armadas. E isso já leva a gente para a pergunta central de tudo isso. Afinal, por que os militares não são julgados exatamente pelas mesmas leis que todo civil? A resposta, no fundo, está na própria essência do que é uma força militar. Tudo, mas tudo mesmo, se resume a esses dois conceitos: hierarquia e disciplina. São a espinha dorsal e o sistema nervoso de qualquer exército. Sem isso, a coisa toda desmorona. O Código Penal Militar existe basicamente para proteger esses dois pilares com unhas e dentes. Para a gente entender como o código faz isso, vamos dar uma olhada em 4 áreas principais. Primeiro, os crimes que atacam diretamente a disciplina. Depois, o que acontece quando o militar falha no seu dever mais básico. A gente vai ver também como crimes comuns, que existem na lei de todo mundo, ganham um peso diferente sobre a ótica militar. E por último, como o código se protege de ameaças que vêm de dentro. Começando pelo fundamento de tudo. Essa aqui é a categoria de crimes que vai direto no coração da ordem militar. São atos que no mundo civil poderiam ser só um protesto, uma discussão, mas aqui são vistos como uma ameaça à própria existência da força. O motim, esse é o pesadelo de qualquer comandante. Não é só uma pessoa desobedecendo, não. É um ato coletivo. É o grupo se recusando a seguir uma ordem. É um ataque frontal à cadeia de comando. Só que o código faz uma distinção aqui que é crucial. Se esse mesmo grupo de militares estiver armado, a história muda completamente. O crime deixa de ser motim e vira revolta. A simples presença de armas eleva o perigo para um outro patamar e a punição, claro, acompanha essa gravidade. E nem precisa ser uma rebelião gigante, viu? Olha só o crime de desrespeito a superior. O detalhe mais importante não é nem a ofensa em si, mas o fato dela acontecer na frente de outro militar, porque isso desgasta a autoridade publicamente, que é a cola que mantém a hierarquia de pé. Agora, vamos para a segunda categoria para ver como isso se aprofunda. Aqui, os crimes não são sobre desafiar uma ordem, mas sobre falhar em cumprir deveres que são considerados absolutos e negociáveis. A deserção talvez seja o crime militar mais famoso. É o ato de abandonar o posto, de virar as costas para o seu dever, mas a lei é muito específica sobre quando essa ausência se torna de fato um crime. E aqui está o número-chave. Mais de 8 dias. Uma ausência sem permissão que passa desse período deixa de ser só um ato de indisciplina e vira o crime de deserção. É uma linha bem clara que o código traça no chão. E a lista segue com outros crimes que parecem pequenos, mas que têm consequências enormes. Abandonar o posto, mesmo que seja por pouco tempo, dormir durante o serviço de guarda ou estar bêbado em serviço, cada um desses atos bota em risco a segurança e a prontidão de toda a tropa. Tá, mas aqueles crimes que a gente conhece bem, tipo matar ou roubar, eles também estão no Código Militar, claro, só que eles são olhados através de uma lente diferente, que sempre leva em conta o contexto do serviço militar. O homicídio é um exemplo perfeito. Matar alguém é crime em qualquer lugar, certo? Mas, no mundo militar, se o crime é cometido usando a autoridade do cargo ou se aproveitando de uma situação de serviço, ele se torna qualificado. A farda, nesse caso, vira um agravante. A mesma lógica vale para crimes contra o patrimônio. Furtar algo é crime. Mas o código dá um peso muito maior se o objeto furtado for de natureza militar, uma arma, munição, por exemplo. A natureza do item muda a gravidade do ato, porque ele se transforma numa ameaça direta à segurança. Para fechar, vamos para a quarta e última parte. Estes são os crimes que não atacam uma pessoa ou um chefe, mas a própria integridade e o funcionamento da máquina administrativa militar. O peculato é basicamente o desvio de dinheiro ou bens públicos por quem deveria cuidar deles. É uma quebra de confiança. É usar a posição para ganho próprio, prejudicando o Estado. E isso nos leva direto para a corrupção, que o código divide em 2 faces da mesma moeda. De um lado, tem a corrupção passiva. É o ato do militar que está no poder e pede ou aceita a propina. Do outro, a corrupção ativa. É a ação de quem está de fora e oferece a vantagem. O código, de forma bem inteligente, pune os 2 lados dessa história. Então, se a gente junta todas essas peças, do motim ao peculato, um padrão fica muito claro.
O objetivo final do Código Penal Militar não é só punir uma pessoa, mas proteger a saúde e a eficiência da instituição militar como um todo. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão. Ter um sistema de justiça inteiro só para uma instituição é uma ferramenta indispensável para garantir a defesa de um país? Ou isso acaba criando um mundo à parte, com regras próprias, meio distante do resto da sociedade? A resposta para essa pergunta diz muito sobre a relação entre civis e militares.